Pensar que concurso de alto nível não é para você? Pode, concurseiro! Eu sou Rose Alves, auditora da CGU, aprovada em primeiro lugar no Tribunal de Contas do município de São Paulo. E este episódio vamos trazer um aprovado no concurso de alto nível, que foi o consultor legislativo do Senado. Quero agradecer a oportunidade que o Rafael Hertal tem nos dado de trazer sua história de tanta batalha, de tantos estudos. E uma das qualidades que eu mais admiro em você, Rafa, é a generosidade. Então, eu vou passar a palavra para você falar um pouco da sua jornada, quando você começou a estudar de forma geral e quando veio o start para você sobre a importância dos estudos na sua vida. Rose, boa noite. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você, participando do Pod Concurseiro, tá? E me sinto honrado, assim, de verdade, de estar aqui, de ter sido convidado. Bom, a minha trajetória de estudos começou há bastante tempo, né? Quem me conhece sabe, e é importante trazer isso até para fazer homenagem às pessoas que me ajudaram naquele momento, que foi muito importante, um momento, né, de adolescência, de às vezes você tá meio em conflito ali, né? Não necessariamente com a lei na época, mas você está em conflito um pouco, né? A questão do estudo não é tão importante para você, né, naquela época, mas aí duas pessoas foram muito importantes para mim, que o Jonatas e o George, que são irmãos. E o George ele já trabalhava, ele já era monitor, se não me engano, professor já no Objetivo, ele era professor de matemática, e ele conseguiu isso por meio do estudo, porque no cursinho que ele fez lá, ele se destacou, né, estudou bem matemática, aprendeu, e virou monitor e depois professor. Então ele falava, moleque, Rafael, estuda. E aí eu comecei a pegar essa dica, né? Esse incentivo, digamos assim, e mudei. Mudei assim, mais ou menos ali na. Eu mudei de verdade a partir do primeiro ano, né? Mas eles me falavam ali na época, na oitava série, eles já me falavam, né? Me incentivavam, e aí eu decidi realmente começar a estudar de verdade a partir do primeiro ano. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tinha o programa de avaliação seriado, acho que ainda existe na UNB, né? Na Universidade de Brasília. E aí é uma prova a cada ano do ensino médio, né? Hoje já mudou, né? O ensino médio, não sei como é que está exatamente, mas naquela época eram 3 anos o ensino médio e desde o primeiro ano você tinha uma prova, né? A ser feita no final do ano com a matéria daquele ano. E aí era um meio, assim, relativamente muito mais fácil de passar do que no vestibular, porque o vestibular englobava toda a matéria do ensino médio, então o volume era muito maior. Às vezes você deixava de estudar no primeiro ano, no segundo, ia se tocar no terceiro ano, e aí você já tinha que correr, né, atrás do prejuízo do primeiro e segundo ano, então virava uma bola de neve. Então o PAS até incentivava, eu acho que isso aí o PAS foi inteligente, né, da UNB, de incentivar os alunos de estudar desde o primeiro ano. E eu tinha ainda a vantagem de ter esses dois grandes amigos que me incentivaram na época, e eu comecei a estudar de verdade a partir do primeiro ano. Então, por exemplo, eu comecei a ir para a escola, claro, no horário normal, mas também ficava lá à tarde, estudando. A minha escola tinha sala de estudos, tanto individual quanto coletiva, e eu comecei a ficar lá, pelo menos duas, eu ficava, acho que no máximo 3 vezes por semana, mas eu ficava no mínimo duas, né? Depois, assim, ou minha mãe me deixava, ou eu ficava lá direto. E aí, assim, eu não fazia nada demais. Na época, eu fazia basicamente os deveres de casa, né? Que eram Sim. passados. Só que isso aí já era muito mais do que as pessoas faziam na média, né? Então, eu comecei, né, a me destacar, tirar notas boas e bem nos simulados do PAS, que havia na minha escola na época, o Sigma, né? Eu estudei no Sigma aqui em Brasília. E foi isso. Aí no segundo ano eu dei uma deslizada, né? Assim, eu continuei estudando, mas estudando um pouco menos. Segundo ano o pessoal acho que trata um pouco como oba-oba. Você não tem ali a novidade do primeiro ano, mas você não tem aquela pressão do terceiro ano. Uhum. Então, no segundo ano eu não estudei tanto assim, mas eu continuei levando a sério. E aí realmente no terceiro ano que eu realmente levei a sério, mais do que eu estava levando, porque era o último ano, né? Eu tinha ido bem nos pais no primeiro e no segundo pais, né? Primeiro e segundo ano. E eu queria biologia, eu sempre quis biologia, né? Desde o primeiro ano eu sempre pensei em fazer biologia. E aí, no meio do terceiro ano, com essa bagagem que eu tinha, e até como um teste, eu fiz o vestibular da UNB, né? Sem ser o PAS, vestibular comum, né? Vestibular tradicional, para biologia. E eu passei no meio do terceiro ano para biologia.
Não pude entrar porque eu não era formado ainda, né? Exigia o diploma e o colégio tinha um requisito lá que você tinha que cumprir, que era terminar o terceiro ano para ser emitido o diploma, né? Eu não quis ir atrás, muita gente às vezes vai atrás para concluir de uma forma diferente, né? Mas a minha mãe também não me forçou a largar o colégio, ela tinha condição de pagar. Foi legal porque eu pude conviver com os meus amigos no terceiro ano. Enfim, e aí eu passei no vestibular para biologia e no final do ano passei no PAS para biologia. E aí eu prestei vestibular como até uma forma de me testar e tal para engenharia de redes no final do terceiro ano. E aí eu fui aprovado também para engenharia de redes, mas preferi cursar biologia, que foi sempre a minha vontade, né? Sempre meu sonho na época, né? Mas mal sabia eu que viria no futuro, né? Então, a questão do ensino médio acho que foi basicamente isso, assim, a minha história do ensino médio, né? Desde então, eu tinha 15 anos, digamos assim, quando eu comecei a levar um pouco mais a sério do que as outras pessoas levavam. E assim, é importante destacar que o fato de você fazer um pouco no ensino médio já é muito mais do que as pessoas fazem. Então, enfim, as pessoas do ensino médio, do primeiro grau que estão vendo a gente, elas percebem isso, né? Se você se dedica um pouco a mais, né, faz o mínimo às vezes, faz o dever de casa, você já está muito à frente. E isso às vezes faz diferença ali no vestibular, entendeu? Vai fazendo diferença pouco a pouco. Então é bom às vezes você aproveitar esse tempo que você tem uma vantagem competitiva, digamos assim, que ninguém está fazendo o que você está fazendo. É mais complicado depois, por exemplo, hoje no estudo para concurso a gente vê que o pessoal está muito profissional, né? Tem muito material, tem muita informação, então é mais difícil você se destacar, né? Fazendo o básico, digamos assim. Até saber o que é bom, né? Diante de tantos produtos de concurso, a gente às vezes para Exato. escolher o material é um parto. Mas assim, voltando para os seus 15 anos, eu não lembro de muita coisa quando eu tinha 15 anos, né? Porque eu já tenho, né, uma certa idade. Mas como você tocou no assunto dos 15 anos, quando o seu amigo, os seus amigos falaram contigo da importância dos estudos, como é que era o Rafael antes dessa conversa que foi um despertar para você? Ela talvez não tenha sido algo automática, né? Ela foi amadurecendo dentro de você essa conversa, mas quem era o Rafael antes da conversa e do momento que começou a despertar essa importância que seu amigo falou? E você lembra o que exatamente ele disse para você? Assim, o que o George, principalmente, me disse, que era o mais velho, né, que ele já era professor no Objetivo de matemática, basicamente ele me contou a história dele, né, que ele conseguiu passar no vestibular da UNB, ele conseguiu o emprego, né, como Uhum. monitor no Objetivo e conseguiu o emprego como professor. Então isso para mim, assim, pô, então basicamente o que eu tenho que fazer é estudar para ter um emprego, né? Sim. Eu nem pensava em concurso público naquela época, nem pensava, sinceramente, assim, nem passava na minha Aham. cabeça, eu nem sabia o que era concurso público. Sim. Eu só queria ter sucesso, aprender, né? E poder prestar um bom serviço, digamos assim, de professor e tal. E, sei lá, enfim, basicamente era conseguir esse emprego, entendeu? Porque eu o via como uma referência. Como ele era mais velho, e eu estava ainda na oitava série, ele como professor era uma coisa assim, sabe, uma referência assim, às vezes até mítica, né? Porque, Ficava mais distante, né? ficava distante da gente na época. Então, mas assim, se tem uma coisa que eu fiz naquela época que fez diferença foi tê-lo escutado. Tanto ele quanto o irmão dele, o Jonas. Uhum. Eu nunca fui muito, assim, de retrucar, sabe? Assim, eles falavam, olha, estuda. Nunca falei assim, por que que eu tenho que estudar? Pô, estuda, assim, se tem uma pessoa que está falando para você e você vê como referência, ele teve sucesso no que ele se propôs a fazer. Pô, ele já tá te dando a dica, assim. Porque brincam, né, que tem três tipos de pessoas, né? As pessoas, as burras, as normais e as inteligentes. As pessoas burras são aquelas que não aprendem com os próprios erros. As normais são as pessoas que aprendem com os próprios erros. E as inteligentes são as que aprendem com os erros dos outros. Pô. Então, eu sempre tentei, às vezes, aprender com o erro dos outros. Tudo bem que Uhum. ele não errou, mas ele passou por esse caminho que me indicou um caminho certo, né? Ele não era uma pessoa milionária, não era nada disso, mas assim, para mim, o importante era chegar ali, sabe? Era o que eu tinha como referência, assim. Ele era uma pessoa, é, assim, era muito meu amigo, né? Era uma pessoa mais velha, então era uma distância, como você falou.
né? Então eu aproveitei, eu acho, essa oportunidade, né? Eu acho que eu tive esse mérito, digamos, na época, Sim, não sei por quê, mas assim, é isso, eu nunca questionei assim, por que que eu tenho que estudar? Não. Pô, tem um cara mais velho me falando ali, teve sucesso na área dele, por que que eu não devo seguir a dica? Vou exatamente. seguir, E sabe? eu acredito muito que o mentor, ele vem pra gente porque muitas vezes eles enxergam a sede de vencer em nós, né? De alguma forma, de que a gente vai dar atenção àquilo. Isso, Porque senão a gente vai jogar uma conversa tão preciosa fora, né? Quando a gente vai falar sobre a importância dos estudos, seja para qual carreira for, né? A gente não está limitando nessa fase aqui agora da conversa ao concurso público. Mas imagina você entregar métodos de estudo, você falar sobre carreira e a pessoa não está se importando com isso e também não está achando que aquilo é válido, né, isso. Eu acho que a na pessoa tem que vida da estar pessoa preparada para ouvir para aquilo naquele ouvir. momento, né? E graças a Deus eu estava preparado para ouvir Isso. aquilo naquele momento. Se fosse antes, não sei, mas assim, eu estava preparado. E ainda bem que eu consegui absorver essa dica, né? Essa pregação, digamos assim, porque às vezes realmente você é como pregar no deserto. Você fala e ninguém te escuta, né? Ou então a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. Então acho que as pessoas têm que estar preparadas, né, para ouvir o que você tem a dizer, para serem ajudadas, né? Elas têm que querer ser ajudadas, né? Sim, Isso é eu importante. eu tive uma experiência pessoal sobre isso no meu estágio pós-faculdade, durante a faculdade de contabilidade, e aí eu estagiei numa fábrica e eu cheguei com muita sede de aprender a contabilidade na prática. Só que naturalmente a gente pode constatar que alguns estagiários eles são usados para fazer serviços mais simples e que seria uma forma apenas de ocupar ali no momento do expediente, né? Tirar uma xerox, né? Pelo menos na minha época tinha muito essa conversa e como os estagiários se comportavam para que eles pudessem estar nesse lugar, né? Mas eu estava o tempo inteiro enchendo o saco do meu chefe, do pessoal do setor, para que eles me ensinassem as coisas. E eles faziam sabatina comigo, me colocavam numa sala. E aí faziam sabatina de coisas que eu estava estudando da faculdade, trazia o conhecimento prático daquilo que eu estudei na teoria. E eu fazia trabalhos assim, mais analíticos. Então, isso não foi sorte, porque houve o encontro de Uhum. quem queria passar e que viu que haveria proveito naquela fonte, naquela pessoa, e em mim, por eu saber, nossa, existe uma pessoa tão generosa me ensinando, então já que eu estou aqui desesperada para aprender, então eu vou beber dessa água. Isso. É assim, hoje a gente meio que, eu acho que as pessoas banalizaram um pouco essa questão de mentalidade, de mindset, não sei o que, virou, né, banalizou. Sim. Mas eu acho importante você ter, de certa forma, é, um sentimento, né, uma mentalidade competitiva, ambiciosa. Não no sentido, né, de você passar por cima dos outros para ter Uhum. sucesso em nada, mas é para você aprender. Sabe, você já está ali, entendeu? É isso que eu sempre às vezes questiono as pessoas que perguntam. Assim, pô, você está estudando, né? Pô, aprende com aquilo lá. Porque senão você vai estar, sabe, jogando seu tempo no lixo. Se você está numa atividade, às vezes, uma atividade intelectual que você não gosta, sabe, o seu cérebro, isso até indo um pouco para a biologia, o seu sistema límbico, né, que é a questão de emoção e tal, Sim. sobrevivência do seu cérebro, não vai ser ativado. Então, aquilo vai tornar mais difícil o aprendizado. Porque se você falar para o seu cérebro o seguinte, olha, isso aqui é importante, tá? O que eu estou aprendendo aqui é significativo para mim. O seu cérebro vai aprender de forma mais concreta, né? Vai conseguir absorver mais. Se você tratar aquela matéria ou aquele estudo de uma forma chata, assim, tudo é chato, isso aqui é chato, tá? Você está falando para o seu cérebro que aquilo não é importante. Isso. Então, isso não vai ser importante. Então, o seu cérebro vai esquecer, sabe? Então, é por isso que eu gostava muito também, né? E depois que eu formei no terceiro ano, eu comecei a dar monitoria de química, né, no meu antigo colégio. E aí eu comecei a aprender a importância de discussão, né? De você falar para o seu cérebro assim, olha, isso aqui está no meu dia a dia, isso aqui é importante, né? Falando para o seu cérebro ali que aquilo é importante, está no seu dia a dia. Então, isso aí cria também uma fixação de conteúdo muito maior. Às vezes as pessoas têm preguiça de discutir coisas do direito, né, que é a minha área,
que é chato, que não faz sentido, você não vai mudar nada, não sei o quê. Eu não estou querendo mudar nada, assim, eu só estou querendo, às vezes, discutir, abrir a cabeça para outras ideias, né? Enfim, é uma questão dialética, né, digamos assim. Você tem a sua tese, tem a antítese e tem a síntese. Então, esse processo é muito, muito importante para a aprendizagem, porque você discute, você vai lembrar o que você discutiu. Quantas vezes eu já não aprendi aquela matéria, principalmente no direito, porque eu havia discutido com colegas, ou havia visto uma discussão. Porque você vê, às vezes, o texto seco, indo um pouco para a questão do direito, da lei seca, realmente aquilo é maçante. Só que quando você fala, pô, esse artigo aqui não faz muito sentido para mim, aí você discute com o seu colega, aí tem opinião, você fala, pô, realmente, tal, você fica pensando naquilo, remoendo, dificilmente você vai esquecer aquilo. Porque você não está esquecendo mais do artigo. Você tem que esquecer a discussão que você teve sobre o artigo. Sim. É mais difícil. Né? Então, o seu cérebro não se esquece daquilo. Claro, você tem que estar interessado. Né? Um livro que eu li, assim, é interessante que eu nunca deixei de ler livros, né? Livros fora do direito na minha preparação. E tem um livro que eu li que é muito, muito conhecido, né? Principalmente uma certa linha, que é A Vida Intelectual. Esse é o nome do livro, A Vida Intelectual. Então, eu acho que, assim, você não precisa ter uma vida intelectual a sua vida inteira. Mas nessa época de estudos, é importante você ter uma vida intelectual. E não é a vida intelectual que, então quer dizer que eu só vou escutar música clássica? Não tem nada a ver com isso. Mas, assim, você se dispor a aprender. Você se dispor a fazer um trabalho intelectual, né? A discutir, a aprender em silêncio, sabe? A fazer coisas ligadas com a vida intelectual. Então, por exemplo, tô vendo um filme ali, às vezes, sobre, não sei, o julgamento de Nuremberg, que aí, às vezes, tem ligação com direitos humanos ali, né? Ou então, enfim, algum tipo de coisa que possa ajudar você nos seus estudos, né? Então, você vê um filme ou lê um livro sobre a matéria, ainda que não seja lei seca, não seja um livro didático assim, mas você fazer um trabalho intelectual que seja vinculado ou de alguma forma relacionado com o que você está fazendo. Eu acho que isso foi fundamental. Por exemplo, outro livro que eu li também foi o Bhagavad Gita, que é um livro que faz parte de uma coleção de textos do sânscrito. Inclusive, ele entrou em voga agora com o filme do Oppenheimer, né, que ele sabia sânscrito e ele cita uma passagem do Bhagavad Gita. Esse livro fala basicamente entre a dualidade entre a deontologia, né, você tem que fazer, e a parte de será que eu devo fazer? Né, esse questionamento que tem, algo que você tem que fazer e um questionamento assim, será que eu devo? Então, às vezes, no concurso isso é muito, muito, muito importante. Assim. Às vezes você tem que fazer aquilo, você tem que passar por aquele processo. E aí, se você tem que passar por aquele processo, é melhor você começar a valorizar o processo e não o desfecho, e não o resultado. Porque às vezes a gente fica muito mirando muito no resultado e assim, você vai ser reprovado, você vai tomar baque. E assim, se você não tiver a valorização no processo, você acaba desistindo. Então, eu coloquei para mim, por exemplo, né, minha vida de concurso recomeçou em 2020, né? Quando eu tomei a decisão de realmente parar de estudar para carreiras jurídicas, né, principalmente magistratura, de falar, olha, eu não vou parar até atingir o que eu quero. Não vou parar. Então, nessa questão de processo, de valorizar o processo, eu sempre tentei curtir, né, o caminho, né, aproveitar o caminho. Né? Então, assim, eu era reprovado numa prova, eu não perdia, eu aprendia. Porque, às vezes, você fazer a prova, você nunca mais esquece daquela questão que você errou na prova. Exercício, às vezes, você esquece. Mas a prova, não. E, assim, só uma curiosidade, assim, na prova objetiva, né, de consultor de Senado, né, o cargo que eu ocupo atualmente, cai uma questão de teoria do domínio do fato. E eu errei essa questão. E essa matéria é muito importante para a matéria penal. Mas eu tinha enorme dificuldade em entender aquilo. Eu nunca tinha levado a sério. E eu errei a questão. Aí eu falei, chega, vou estudar essa matéria. Que foi entre a prova objetiva e a prova discursiva. Mas eu nem sabia se ia cair. Eu estudei por quê? Preciso estudar. Tinha que fechar essa lacuna, né? Tinha que fechar essa lacuna. Eu estudei, vi videoaulas e tal.
e caiu na prova discursiva. Hum. Se eu não tivesse errado a questão e ligado para o erro e falado, pô, não posso mais errar isso, né? Aprendido com o erro, talvez eu não estaria no Senado hoje, né? Então, assim, são coisas, são pontos cegos pontos cegos que você vai ter que fechar na sua preparação, né? Isso é muito importante também você, primeiro, aproveitar o processo e aprender com seus próprios erros ao longo desse processo. E é um efeito que vai se acumulando, né? Quando a gente faz as provas, a primeira prova de concurso, dificilmente a gente vai para uma prova dessa achando que vai arrasar, né? Que vai passar e que vai ser nomeado. Existe a insegurança do próprio momento, né, de ser a primeira prova, mas o principal é saber que você vai estar acumulando. E uma coisa que eu demorei para aprender, eu lembro até quando eu estava na escola também, de refazer as provas que eu tinha ido mal. Eu fui mal numa prova. Isso se estendeu até os concursos. Eu não queria mais pegar aquela prova. É um trauma, né? Era um trauma, eu olhava. E se eu acertasse a questão que eu errei antes, aí que eu ia ficar revoltada, né? Então eu não pegava na prova de jeito nenhum. Mas na época da escola, eu até pegava, olhava, refazia, para poder não errar de novo, né? Eu me dedicava muito na escola também. Mas quando chegou no concurso, parece que mexe com brio, né? Uhum. É uma coisa assim que você tem a vaidade de você estar se preparando há tantos anos para ocupar um cargo público que você almeja, você cria expectativa disso, e quando você vê que não atingiu nem a nota de corte, ou pior, né, para quem está começando, no meu caso eu fiquei com ponto negativo, Sebrasp. Eu errei mais do que acertei. Rafael. Até hoje eu não peguei essa prova. A NTT 2013. Eu não pego essa prova. Se tiver um novo a NTT, talvez eu vá lá só para descontar. Exatamente, tem que ir para provar ali, ó, tá vendo? Mas eu tinha essa resistência. Mas a partir do momento que eu passei a fazer isso, pegava a minha prova, eu fiz no domingo. Tinha provas que na segunda eu já estava estudando ela. E às vezes não sai o gabarito extraoficial, por exemplo, contabilidade. Nem sempre eles publicam, né, o gabarito extraoficial, os professores. Então eu fazia o meu próprio gabarito, que era uma prova com consulta. Uhum. Então eu pegava a minha prova e disse, não, isso aqui está no CPC tal, então eu vou lá no pronunciamento contábil, vou lá pesquisar, existe isso mesmo? E aí eu fazia em Word, só para mim. Aí quando saía o gabarito da banca, aí eu via se eu acertei, mesmo se eu errei até com consulta, né? Acontece. Mas o aprendizado que eu tinha nessa fase era absurdo. Uhum. E quando a gente erra a questão na prova, ela toca no emocional. Exato. Fica tatuado no seu cérebro, assim, de uma Exato. forma simples falando. É diferente você fazer um exercício ali em algum site, né, e errar. Isso. É diferente. Agora, então, Rafa, vamos dividir, né, a nossa entrevista com a fase que você falou do ensino médio, as faculdades, né, quais são as suas formações, e depois a gente entra para a parte dos concursos, né, que tudo isso está relacionado. A preparação do Rafa começou com o estalo aos 15 anos. Exato. E aí de perceber a importância dos estudos. E esse podcast vai chegar em muito adolescente, eu tenho certeza que os meus sobrinhos, Esté e Dimas, estão espalhando pela escola o podcast da tia. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela pode impactar até a vida desses adolescentes, porque não necessariamente eles precisem estudar para concurso, mas de saber o valor do estudo, que transforma a realidade da própria família. Tem um poder que, nossa, é sensacional. Então, a gente teve a fase da escola, quando deu o primeiro start em relação aos seus estudos, a importância dos seus amigos. Aí agora você explica pra gente a sua formação, a etapa do vestibular, né? Você estudou sozinho na época? Você estava sempre com seus amigos estudando em conjunto na biblioteca? Porque às vezes sempre faz aquele grupinho, né? Que a gente troca informações, ou às vezes a gente estuda só, né? Eu tinha mais essa coisa de estudar sozinha. Até a fase dos concursos públicos. Tá bom. Bom, aí no terceiro ano, né, que eu levei mais a sério, assim, eu estudava nas bases individuais ali, do Sigma, no meu colégio,
E tinha alguns amigos que estudavam ali na época, né? Alguns conversavam mais que estudavam, mas, Sim. por exemplo, tinha o Matheus, que depois veio a fazer direito no UNB, né? Eu estudava bastante com ele lá, mas a gente estudava mais em bairros individuais. Não era muito comum a gente estudar em grupo. Então, para o vestibular, por exemplo, no de engenharia de redes, eu lembro que, assim, depois que acabou o ano, o vestibular foi só em fevereiro, se não me engano. E, enfim, as aulas acabavam em dezembro. E aí, eu não estudei, né, nesse período. Mas é errado dizer que eu não estudei, porque eu estudei durante 3 anos, na Uhum. verdade. Tem uma bagagem. Porque às vezes as pessoas querem estudar durante um mês, o que elas não estudavam durante 3 anos, Sim. e não vai dar certo, entendeu? Às vezes dá, mas a regra é que não dê. Então, a vantagem que eu tinha, assim, era ter estudado durante o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Então, a, aquela questão, né, de fixação na memória de longo prazo já havia acontecido no meu cérebro. Não era algo que eu tinha acabado de ver para revisão, né, que a minha escola fez, né, para o vestibular, depois que acabou o ano, minha escola fez uma revisão. Mas assim, a revisão eu já tinha feito, né? Porque no terceiro ano é meio que uma revisão também das matérias do primeiro e do segundo, só que eu já tinha feito essa revisão várias vezes, inclusive durante o primeiro e segundo ano. Então, eu acho que foi essa vantagem. E assim, e aí eu fiz o vestibular para engenharia de redes, aí eu entrei, mas eu entrei para biologia no PAS. E aí eu entrei no curso, comecei a trabalhar como monitor de química, né, no Sigma, né? Eu não tinha muito a ver biologia, assim, tem a ver, né, algumas matérias, mas eu sempre me dediquei muito à química desde o primeiro ano, até por influência de um desses meus amigos que me ajudaram lá atrás, que foi o Jonas. Uhum. E aí ele depois virou professor de química, né? Então eu comecei a ir a enveredar para o ramo da química. E aí eu comecei, né, enfim, a dar monitoria, às vezes dar aula particular, de biologia e química também. Então, isso aí também foi me favorecer lá na frente, que depois eu vou contar, já em breve eu conto. Então, eu fiz o curso de biologia, mas pensava fazer o curso de nutrição também depois. Né? Eu não gostei muito do curso de biologia no início, ali e tal, teve um certo conflito, mas aí eu falei, não, vou fazer nutrição, mas vou fazer nutrição depois que eu formar em biologia. E aí, no último ano do curso de biologia, saiu o edital de concurso para perito criminal aqui na Polícia Civil do DF. Eu já vim estudando constitucional e administrativo, fazendo as famosas PLEIADS na época, que eram matérias separadas. Hum. Né? Era presencial, não tinha videoaula, não tinha aula online ainda. Né? Foi em 2007, isso. E aí, eu não sabia nada de concurso, perguntei um pouco para os meus amigos dos 15 anos, falar, pô, como é que é esse negócio de concurso e tal, e aí as matérias que vão cair. E assim, para minha sorte, de certa forma, eu comecei a trabalhar depois num cursinho chamado Podium. Agradeço muito a oportunidade que me deram lá. Acho que se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. A Marlise e o Ismael, né, que são os donos até hoje de lá. E o George trabalhava lá também. Então, eu sempre estava em contato com matérias do ensino médio lá, porque eu dava monitoria de química e biologia, só que do meu lado tinha o Fred, que dava monitoria de matemática, e tinha o Yurro, que dava de física, o Leandro. Então, eu estava sempre em contato com essas matérias do ensino médio, inclusive português também. E quando saiu o edital de perito criminal, essas matérias caíam na prova. Hoje ela é separada, a prova é separada para cada área. Então, por exemplo, o pessoal da biologia faz para uma área específica. Na época não era assim. Então a gente tinha que estudar matemática, química, física, biologia, caía estatística, direito também caía. Então, assim, era um monte de matéria que você tinha que estudar para a prova. E eu tinha essa vantagem de estar no ambiente que via direto essas matérias. Não era só química e biologia, né, que eram as matérias com que eu trabalhava. Então, eu já tive essa vantagem, digamos também. Então, tudo vai se conectando. Sim. É por isso que eu digo, o que você estuda hoje, às vezes vai te favorecer lá na frente e você nem sabe. Então, às vezes você acha que uma coisa que você não deve estudar hoje, como por exemplo, inglês, vai ser cobrado na sua prova lá na frente, daqui a 10 anos. Então, assim, né? Vale a pena você, às vezes, se dedicar. E aí, eu fiz a prova antes de formar em biologia, eu fiz a prova no último semestre, e eu passei.
eu passei na prova de perito criminal e na mesma época eu fiz a prova de papiloscopista da polícia, aqui da Polícia Civil também, que saiu junto o edital. E aí papiloscopista eu passei em quarto e para perito eu acabei passando depois do resultado final, acho que foi em 29º, uma coisa assim. E aí eu fui nomeado, né? Enfim, tomei posse, fiz o curso de formação e tal, e eu fiquei nesse cargo durante 14 anos. Desde O de perito. 2009, o de perito, desde 2009 até 2023, né? Até o dia 8 de maio de 2023, que foi quando eu tomei posse no cargo de consultor do Senado, que é o que eu estou ocupando agora. Sim. E aí depois do curso de biologia, quando eu já estava, né, enfim, aprovado até no concurso de perito, eu fiz nutrição. Aí eu fiz o vestibular de nutrição. E aí, na época, como eu tinha muita bagagem, né, de química, física e biologia, eu gostava muito de história, sempre gostei muito de geografia também, de vários temas, eu gostava inglês também, para mim, minha mãe é professora de inglês, então eu também sempre tive facilidade nisso. Eu fui muito bem no vestibular, aí eu passei em primeiro lugar para nutrição, né, e aí cursei. Eu demorei a cursar o curso de nutrição, assim, eu demorei a concluir o curso de nutrição, porque havia um certo conflito também com o meu trabalho, né? Eu recém-trabalho na época, que era o de perito criminal, eu dava plantão à noite, né? Então era muito puxado no início, eu não estava ainda acostumado. Então eu demorei um pouco a formar. Gostava muito de nutrição, mas eu me decepcionei um pouco assim no curso, com algumas matérias, não era aquilo que eu estava esperando, né? Enfim, eu tinha um interesse por nutrição esportiva e o curso era muito fora desse âmbito. Acho que hoje em dia deve ter mudado no UNB, mas na época acho que tinha só uma matéria disso, do curso todo. E aí eu formei em nutrição, e aí logo depois eu fiz o vestibular para educação física. E aí eu passei para educação física na UNB, passei em primeiro lugar. Só que eu não gostei muito. Eu falei, tá na hora de eu começar a, né, ver realmente assim o que eu quero fazer, né? Deu um estalo assim. Isso foi em 2014. E aí em 2014 até 2016 eu fiz uma pós em nutrição esportiva. Acabei não concluindo a pós. Por quê? Porque eu tinha tomado a decisão de cursar direito. E, e aí eu prestei vestibular para direito na UNB, passei e, enfim, aí eu tentei fazer o curso rápido, né? Até porque eu queria logo, eu já tinha decidido meio que enveredar pela carreira jurídica e sabia que eu tinha que formar logo para ter os 3 anos de prática logo Sim. para poder, né, se fosse o caso, assumir o cargo, né? Então eu peguei muita matéria, fiz um bom curso, mas eu não consegui estudar propriamente para concurso público durante o curso de direito, mas eu fiz um excelente Que curso. tradicionalmente fazem, né? Quem está estudando no curso de Direito. E quando começou a sua vontade de fazer o curso de Direito? Você já tinha isso antes? Ou foi nesse processo, enquanto você estava com nutrição, já trabalhando, né, como perito? E foi nesse momento que despertou ou já existia essa vontade? Assim, eu gostei de estudar direito quando eu estudei para concurso, né, o concurso de perito, que eu estudei administrativo, constitucional, penal, processo penal, basicamente foram essas matérias. Eu gostei bastante de estudar na época. E aí, acho que eu fui amadurecendo um pouco e eu comecei a perceber que direito, principalmente no Brasil, é uma forma de você mudar a realidade, às vezes. Né? De você, às vezes, ajudar as pessoas, né? E foi isso, basicamente isso, assim. E aí eu via que o cargo de magistrado, né, de juiz, ele interferia diretamente, de forma decisiva na vida das pessoas. Claro que é muito, muito distante de você, às vezes, querer mudar o direito, enfim, decidir contra ali qualquer outra coisa, para Sim. tentar mudar a realidade, não é nem isso que eu quero dizer. Mas, assim, você ocupar um cargo que tenha relevância na vida das pessoas, né? Claro que na polícia eu tinha isso, inclusive eu acho que a polícia infelizmente, aqui no Brasil não é tão valorizado quanto deveria ser. Mas isso aí é outra discussão. Mas eu achava que eu poderia fazer mais, né? Que na polícia, de certa forma, a gente ficava um pouco amarrado, né? Com às vezes, o Ministério Público, com a magistratura. Então, eu pensava que eu poderia fazer mais. Que eu poderia, às vezes, dar um sprint, às vezes, de estudo, né? Fazer um projeto de médio prazo ali, para conseguir, né? Enfim, esse cargo, enfim, esse objetivo que eu queria.
Porque quando eu tomei a decisão, foi isso, foi um processo, mas eu tomei a decisão e eu me dei, assim, 10 anos, considerando ali 5 anos de curso de Direito, mais 5 anos ali de estudo, né? Acabou que eu formei em 3 anos e meio, formei relativamente bem rápido em Direito, porque eu pegava muita matéria, e também já tinha aproveitado outros créditos, né, dos cursos Sim. anteriores que eu havia feito. E, e aí eu dei mais 5 anos. Falei, olha, depois que eu formar, eu vou estudar durante 5 anos. Se não acontecer nada, eu não passar no concurso que eu queira, né? Aí eu acho que realmente não é para mim, tal, e eu vou continuar com o meu cargo, na época que era de perito, que acho que é um cargo sensacional, Uhum. né? Conheci pessoas maravilhosas lá, super inteligentes, que me ensinaram muito. Eu gosto de falar que eu entrei na polícia menino, entrei com 23 anos, e saí homem, né? Então a polícia me tornou homem, assim, né? Porque se Sim. aprende muita coisa na polícia e tal. Para as pessoas que são interessadas na carreira policial, tem que estar disposto, tá? Não é um concurso qualquer, mas é uma carreira muito bonita, né? E você interfere diretamente na vida das pessoas, assim. O delegado, né? Dizem que é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais, porque é ele que vai garantir o direito fundamental do preso, da vítima ali na delegacia, né? É o primeiro que Uhum. enfrenta ali a ocorrência policial. É, mas foi isso. E aí eu, assim, graças a Deus, eu tive boas, enfim, um bom histórico de estudo. Então, durante esse estudo para o direito, né, para as carreiras jurídicas, eu fiz algumas provas, né, fiz a prova de delegado em 2021, fiz algumas provas e acabou que todas elas me ensinaram alguma coisa, Sim. né, na preparação. Colegas me ensinaram muito, enfim, é isso. O estudo para concurso, como você disse antes, é um concurso muito. As matérias são muito volumosas, né? É um volume de conhecimento imenso que você precisa ter. Então, o estudo tem que ser cumulativo também. Não adianta você querer resolver uma matéria em um mês. Você tem que estudar aquela matéria durante anos, às vezes. Anos. E E que você vai precisa ter amadurecendo. paciência. Isso. É que a primeira leitura do PDF já quer entender tudo, né? Aí, aula 00, nossa, aí volta para aula 00 toda hora, sem avançar para aula 01, porque acha que tem que absorver todo o conteúdo da 00. E sendo que é um processo que vai amadurecendo. A próxima leitura, quando você estiver em outra fase, você já vai enxergar um pouco a mais. Isso. A primeira Exatamente. leitura, geralmente, eu gosto de fazer as anotações assim por cima do PDF mesmo, do livro, ou rabiscar, passar um marca-texto. Só tem que tomar cuidado, senão pinta tudo de amarelo, Tudo é porque importante. tudo é importante. Aí, senão as páginas já viram amarelas, né? E depois, assim, aí, geralmente no PDF, né, uma matéria nova, eu passo a aula 00, 01, só que antes de ir para 01, eu faço as questões pares, apenas. Uhum. Aí já vou para a aula 01, aí faço as pares, e daí até terminar o curso. Depois, quando eu voltar, eu faço as ímpares. Porque o PDF, as questões, elas vão passeando pelo PDF, né? Uhum. Então, de uma forma ou de outra, você vai revisitar aquele conteúdo Isso. de uma forma mais dinâmica, né? Era o que eu fazia para absorver melhor uma matéria que era nova. Então, diante da sua trajetória, eu percebo que tem um ponto-chave, ao meu ver, que é a disciplina, né? Eu queria saber como você organizava os seus estudos, porque para ser perito, né, no concurso da PCDF, você demorou quanto tempo para que você começou a estudar para concurso e nesse você passou. Uhum. Só que a sua jornada de concurso não se limita a isso, né? Para frisar bem, Isso. porque foi Não quanto mesmo. tempo esse processo de começar a estudar para PCDF O e de passar? perito, assim, eu estudei relativamente pouco para a prova de perito, Uhum, né? Porque eu estudei, o edital saiu em dezembro e a prova foi em março. Então eu estudei ali mais ou menos 3 meses e meio. sim, Só que as pessoas, nossa, você estudou 3 meses e meio? Eu falei, é, não, eu estudei 3 anos. Eu estudei a minha vida inteira para sim, trás. E as exatamente. pessoas esquecem disso, né? Que tem, às vezes, muita gente que fala, eu estudei tantos anos. Não, meu amigo. Faz um e-book, É, passe com três ah, meses e isso, meio, você não estudou isso. Porque a matéria é cumulativa. Então é errado você exatamente. dizer isso. Você estudou durante anos. Né? Não tem problema a pessoa, né, dizer os méritos dela. Só tem que ser honesta. Tem que ser Porque a gente honesto. vê que hoje, muitas vezes, as pessoas querem vender curso, querem, né, prestar um certo serviço e mentem. Né? E às vezes enganam as pessoas. Sim. Mas em relação à questão
da preparação, né, de concurso, aí depois do concurso de perito, eu ainda fiz outros concursos até o curso de Direito, até tomar a decisão de fazer o curso de Direito, né? Então eu fiz em 2012 o concurso do Senado para analista de processo legislativo, e aí foi nisso, saiu o edital, vou estudar. Eu acho que a prova foi em março, foi parecido com a de perito. O edital saiu em dezembro e a prova foi em março. E aí, assim, caíam matérias muito específicas, né? Caía regimento bastante. E eu não tinha tido experiência ainda com essa matéria. E eu achava que, não, vai dar bom, que nem deu no concurso de perito. Só que não deu bom. Assim, eu fiquei relativamente bem colocado, mas não fui chamado, né? Isso me ensinou muito, porque, de certa forma, havia sido minha primeira reprovação. Então eu fiquei, né, teve o baque e tal. Claro que eu também não podia achar, né, eu seria egoísta de achar que eu merecia, digamos, passar naquela prova, porque eu estudei pouco, né? De fato, eu não merecia ter passado naquela prova. E é engraçado, porque talvez se eu tivesse passado naquela prova, eu não teria passado nessa prova de agora que eu fiz para consultor, Nossa. né? Então, assim, é isso. E aí, depois, no ano seguinte, teve a prova da Câmara, tinha na lista de processo também, basicamente o mesmo cargo. Já tinha uma bagagem boa, né, de ter estudado regimento, já ter, né, porque a matéria do legislativo para esses cargos não é muito grande. Ela é relativamente pequena se você compara com a matéria, por exemplo, de magistratura, de Ministério Público. Mas a concorrência é muito grande, né? Milhares de pessoas fazem a prova. E é no detalhe, né? E é no detalhe ali que vai mudar. Ou às vezes você vai bem na objetiva, mas desliza na discursiva, você cai 200, 300 posições. E aí a prova da Câmara que eu fiz foi um baque maior que eu tive do Senado, porque eu achava que eu estava, né, mais bem preparado. Eu estudei pouco também, mesma coisa, cometi o mesmo erro de sair de tal, começar a estudar. Não preparei antes. E aí faltou, não sei, acho que 50 pessoas para eu ser chamado, chamaram mais de 400, não fui chamado. Foi outro baque. Eu falei, acho melhor desistir desse negócio de concurso mesmo. Os baques legislativos. É, aí, claro que o meu cargo o cargo de perito é muito bom, eu não tinha nada a reclamar, pelo contrário, só agradecer, mas, né, é um baque, né? Você reprova, né? Você toma ali uma reprovação. Você pensou E em parar nessa hora? Disse, não, aqui tá bom, vou ficar aqui. assim, muito bom, eu não tinha nada a reclamar, pelo contrário. Só no ano seguinte, aí que vem o início da história de consultor, né? No ano seguinte teve o concurso para consultor da Câmara, né? E aí eu falo, quem passou para consultor do Senado são pessoas míticas ali, é só gênio. Era o João Trindade, que hoje é meu colega, o Carlos Elias, né? Só que também passaram pessoas que eram meus amigos, meus colegas ali, né? O Alisson passou no concurso da Câmara de 2014, que era colega meu na Polícia Civil. O Fred Carneiro também passou de 2014 para a Câmara. O Gustavo, passou no Senado de 2012. Então, eu comecei a perceber que era possível ali às vezes, né? Mas eu não tinha muita condição em 2014 de estudar, porque eu estava envolvido com final de curso de nutrição, estava envolvido com outros projetos. E eu tinha certo medo. Para falar a verdade, eu tinha certo medo de ser um cargo inatingível. Assim, pô, quem passa é só um monstro, né? É só um cara genial e eu não vou conseguir, né? Apesar de ocupar um cargo bom, um cargo público bom, de ter assim, passado, inclusive, em primeiro lugar nos vestibulares que eu fiz, eu não me achava capaz o suficiente para ocupar esse cargo. Então, eu nem tentava, né? Mas aí chegou 2016, né? E aí depois eu comecei direito e tal, e eu fiz esse concurso a partir do momento que eu formei, né? Assim, eu formei no final de 2019, aí em 2020, pouco antes da pandemia, eu comecei a estudar pesado para a carreira jurídica, né? Então, assim, e o que você falou antes é muito importante, assim, as pessoas têm que estar dispostas a pagarem o preço de estudar, porque, é fácil? Não é fácil, não é fácil. Assim, você precisa fazer muitas abdicações. Sim. Então, a partir de 2020, eu tomei a decisão, vou estudar de verdade como eu nunca estudei na minha vida. Então, eu não, eu não ia para cinema, eu não via filme, eu não ia para show, eu não fazia nada. Minha vida era trabalhar, malhar, dormir e estudar. Era só isso que eu fazia.
E eu gostava. Por quê? Porque eu via aquilo como um processo, Uhum. né? Eu gostava do processo. Claro que às vezes é chato você estudar uma matéria que você não gosta muito. Mas eu gostava. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender. É isso. Aprender. O aprendizado é bom. Você aprender como as coisas funcionam, sabe? Ah, o direito é chato. Assim, mas um dia você vai precisar fazer um registro de imóvel. Entendeu? Então você vai precisar entrar com uma ação, né, de indenização, alguma coisa. É útil para o dia a dia, né, no final das contas. O estudo para concurso ele traz essa amplitude, né? Seja para qual área for. Porque são disciplinas assim que a gente não vai ver normalmente no dia a Vamos ver. dia. Assistir um jornal e entender um pouco mais do que está acontecendo, muitas vezes vem através do estudo para concurso, né? E aproveitar esse processo é o essencial. Porque quanto mais você pensar que o estudar para concurso é um fardo, ai, tem que acabar logo, não aguento mais isso, vai ficar muito pior. Exatamente. Esse fardo não vai ficar mais leve porque você disse que é fardo, né? Exatamente. A E matéria não liga para os seus não tá nem sentimentos. aí. Então a matéria tá ali no mesmo lugar, esperando ser entendida, né? Exato. E quanto mais a gente. Aí também é um momento de repensar, né? Se realmente é o concurso público que você quer. Se é porque os seus pais são servidores, será porque a sociedade, você acha que a sociedade está exigindo isso de você? Se é a única forma que você está vendo de vencer na vida, que existem outras formas, só que todas as outras formas você vai ter que se dedicar também. Exatamente. O estudo Nenhuma sempre vai permear sempre. tudo. O que você quiser. Qualquer profissão que você. A não ser que você queira ser medíocre. Aí, Há essa medíocre. possibilidade também. E tem lugar, né, para ser medíocre, mas também não vai. Essa transformação que você deseja para você e para sua família é difícil acontecer dessa forma. Ou então esperar, né, ganhar na loteria. Ou então ter sorte em alguma outra Tem que se coisa. esforçar também para poder tentar adivinhar aqueles números, estudar as Exato. probabilidades. Tem que ir lá fazer o jogo. Tem que ir lá fazer o jogo. Ninguém vai fazer por você o jogo, né? Nem isso. Mas é isso, Rose. Concordo com você. Assim, aqui em Brasília a gente tem, às vezes, essa pressão de que, ah, não, se você não fizer concurso público, você não vai ter sucesso na vida. Pelo contrário, assim, nós que somos servidores públicos, nós estamos ocupando cargos públicos, mas eu sinceramente acho que quem inova, quem inventa, é a iniciativa privada, sabe? A gente faz o Estado funcionar, o Estado tem que funcionar e, de preferência, com servidores públicos capazes, né? Em nome lá dos princípios da administração pública, o LIMP, que todo concurseiro Sim. sabe. Mas, assim, a gente não é diferente de ninguém. Né? Não é melhor nem pior do que ninguém que está na iniciativa privada. Então, se você toma a decisão de não estar para concurso, não tem problema nenhum. Né? Quem está aqui no nosso podcast e vendo e achando que, ah, não, então eu tô aqui no podcast da Rose, então se eu não estou para concurso, ela estou para concurso, ela passou bem. Se eu não estou para concurso, eu vou ser um derrotado na vida. Pelo contrário, pelo contrário. Né? Agora, a discussão aqui é, você sempre vai ter que estudar. Sempre. Em iniciativa privada ou em órgão público, sempre vai ter que estudar. A não ser que você... Pelo contrário. Né? Agora, a discussão aqui é, você sempre vai ter que estudar. Sempre. Iniciativa privada, acho que você vai estar jogando a sua vida no lixo. Mas aí é a decisão de cada um. Eu acho que dá para fazer muito mais com a sua vida. E a galera que está focando nos concursos públicos também tem que ficar ligada, né? Eu recebi uma mensagem recentemente de uma menina que saiu o edital do TCDF e ela ainda não estava pronta para fazer. Aí ela, nossa, Rose, como é angustiante ver um edital passar e não poder fazer essa prova. Aí eu disse, é como se estivesse passando o bonde, né? E você ainda não pode subir. E aí você imaginar quando vai ter essa chuva de concurso de novo que está tendo agora. Chuvas de autorizações. Vamos lá, né? Eu lembro disso em 2013. Né? Esse boom, assim, de muitos concursos. E ficou um tempão sem ter, né? Aí vai deixar para decidir. Ah, não, porque muita gente fala assim, não, eu tenho que me organizar para começar, né? Tenho que me organizar para começar e tal, querer resolver outras coisas. Tá, vai começar a resolver em 2024. Ah, quando virar o ano eu vou 2024. É sempre amanhã, né? Aí não vai estar pronto para esse bonde que está passando agora. Vai esperar 10 anos, vai enfraquecer no meio do caminho e vai parar. E vai esperar um novo
bonde e dizer, não, agora vai, não, mas eu tenho que me organizar. Aí é um ciclo sem fim. E aí vai ter sempre alguém dizendo que, fulano estuda há 10 anos e não passou. Mas a pessoa não estudou 10 anos. Exatamente. Exato. A pessoa estava Duvido ali, que tenha disse que ia estudado. estudar, Exato. né? Disse que ia estudar, não estudou. E aí acha que o tempo parou para ela, né? Para essa pessoa. E não funciona assim. É um auto-engano, né? A pessoa está se enganando a si própria, né? É, Enfim, ninguém. É isso. Ninguém tá nem aí para a pessoa. Na verdade, ninguém tá nem aí pra gente. Só a gente tá aí para nós mesmos. isso. A gente tem que lembrar disso. Ninguém tá nem aí se a sua desculpa é boa ou é ruim. O fato é que você não está estudando, ou você reprovou na prova. Ninguém vai sofrer isso aí, só você que sofre. E tem um ponto interessante que a gente pode incluir agora, sobre as mentorias, coaches de concurso, e que a gente tem a gente estava conversando sobre isso, não pela mentoria especificamente, né? Muitas vezes é o próprio aluno delega o projeto para a consultoria, delega o projeto para o coach, como se ele fosse responsável pela sua aprovação. Exato, E não é. exato. E assim, é difícil você encarar a realidade, né? É mais fácil, às vezes, você delegar, inclusive a sua reprovação, se for o caso, ao coach, que às vezes está precisando de outro coach, né? Assim, eu nunca tive coach, né? Nunca optei por essa estratégia, não tem nada contra, mas nunca optei especificamente por um coach. O meu coach foram os meus amigos ali, quando eu tinha 15 anos, falaram, moleque, larga ser burro e vai estudar. E foi isso que eu fiz. Né? Claro que se você pega uma outra dica ali, mas coach propriamente, uma mentoria, eu nunca tive. E a gente conversando antes, né, com a questão da nutrição, quando eu atendia, eu via muito isso no meu consultório, que as pessoas chegavam querendo que você fizesse uma dieta, um plano alimentar para elas, mas elas já sabiam. Que não ia cumprir. E elas já sabiam comer bem. Elas sabiam que tinham que comer e o que não dava para comer. Só que elas precisavam de alguém, às vezes, delegando essa atribuição, né? E cobrando, E né? cobrando. A pessoa delegando essa atribuição dela para outra pessoa, né? Melhor dizendo. E aí, às vezes, sentindo no bolso, né? Ou às vezes isso adianta, a pessoa sentindo no bolso que está pagando, então ela tem que cumprir, isso funciona às vezes. Ou então, alguém dizendo para ela o que tem que ser feito. Isso às vezes funciona também. Se a pessoa tem dificuldade em organização, por exemplo, ou ela não tem tempo, que às vezes é muito comum, às vezes a pessoa tem um tempo exíguo ali para organizar o estudo. Isso. Né? Isso dá trabalho às vezes, se ela não tem nenhuma experiência, às vezes vale a pena ela contratar uma pessoa. Só o comentário que eu faço é porque hoje tem muitos profissionais bons, mas também tem muitos profissionais, entre aspas, né? Porque acho que eles se aproximam mais de estelionatários, muito ruins, né? Porque eles enganam as pessoas. E às vezes é difícil de a pessoa que está buscando essa ajuda identificar, né? Mas sempre depende de você, né? Você pode escolher o melhor mentor do mundo, né? Você pode ter o Pep Guardiola como técnico de futebol. Se você não treinar, você não vai conseguir, sabe? Não adianta a pessoa querer delegar o seu esforço para outra pessoa. Não adianta, porque não tem segredo. As pessoas às vezes ficam querendo, não, vou fazer Fórmula mágica. Isso, fórmula mágica, não, peguei aqui um plano de estudo, uma planilha. Planilha, por exemplo, eu tenho. Porque tem umas planilhas que são tão complexas, a pessoa demora tanto tempo para fazer ou para controlar, que ela perde mais tempo mexendo na planilha do que estudando. Sim. Então, assim, a minha planilha parece uma planilha de Excel de um menino de 12 anos. Papel de pão. Porque eu fazia um ciclo de estudos, né? Sempre estudei pelo ciclo de estudos. E aí registrava lá a quantidade de horas e as matérias que eu tinha estudado. Então, assim, isso era suficiente. Assim, não tem mágica, sabe? A mágica é você acordar, fazer o que você tem que fazer, estudar as suas horas e diagnosticar, né? Você vê essa evolução. Isso é importante. Você sempre se diagnosticar. Como é que eu estou nessa matéria, né? Ou então, em alguma disciplina da matéria, se eu preciso fazer mais exercício, se eu preciso fazer mais lei seca, se eu preciso ler mais jurisprudência, é isso muito na área do direito, né? Então você tem que se diagnosticar o tempo inteiro. Isso é relativamente fácil de fazer, de você controlar. Você está fazendo uma série de questões lá, você começa a errar coisa que você não devia errar ainda, está na hora de você, às vezes, usar uma estratégia diferente.
O que eu fiz, por exemplo, e que mudou muito a minha vida Sim. nesse sentido? Foi fazer um caderno de erros. É claro que você tem que, não, eu tenho que refazer as questões que eu errei. Beleza, isso aí é o básico. Mas o que eu fiz? Porque se você fizer esse caderno de erros, ou esse log de erros, ou enfim, qualquer outro tipo de banco de dados de erros, no início, você vai ficar com 1000 páginas no seu caderno de erros. Fica gigante, porque você erra muito no início. Então, a dica que eu dou, se alguém tiver interesse de fazer isso, é você fazer esse caderno de erros, ou enfim, esse controle de erros, um pouco mais tarde, quando você já está revisando a matéria às vezes. Né? Você já revisou, você já estudou, você já revisou uma vez, está revisando a segunda vez. Aí nessa revisão, nas futuras revisões, se você está errando ainda a matéria, aquele ponto, é porque aquilo está te gerando dificuldade. Então, às vezes, é melhor você colocar, seja um post-it na sua parede, ou seja um caderno de erros, por exemplo. Eu fiz um caderno de erros, transformei em PDF e lia todo dia antes de dormir no Kindle. Todo dia antes de dormir eu tinha caderno de erros de ambiental, de administrativo, de constitucional, de processo penal, de penal. Então, todo dia antes de dormir eu lia esse caderno de erros em PDF no Kindle. Que era o caderno de erro refinado já. Refinado já. É aquele erro que eu estou cometendo ainda depois de muito tempo. Então eu não posso mais errar isso. Aí a partir do momento eu parei de errar. Mas eu continuava errando outras coisas. Mas pelo menos eram coisas novas. Então eu acho que isso é muito valioso, essa questão dos erros. Porque, assim, todos nós temos deficiências. E às vezes a sua deficiência é diferente da deficiência do outro. Às vezes você tem facilidade na matéria, o outro, enfim, isso é natural. Só que isso não é algo fatalista. Você não é obrigado a cometer aquele mesmo erro sempre. Então, você tem que ter o princípio da prioridade, às vezes, que é utilizado, inclusive, na musculação. Né? Você tem que priorizar o grupo muscular. Aqui, no estudo, você tem que priorizar uma matéria ou algum ponto ali que está sendo a sua deficiência. E é isso, você tem que tratar o diferente de forma diferente. Né? É isso que você tem que fazer. Então é isso. É você diagnosticar os seus erros, o seu estudo sempre. Claro que não é para ficar, e eu vejo muita gente fazendo isso, mudando o método de estudo toda hora. Toda hora. Aí pega o material, não, esse material aqui é ruim. Não, tá. Isso é também um erro fatal. 5 materiais de uma matéria só. Exato, isso é um erro fatal. Né? Graças a Deus que eu não cometi esse erro, poderia ter cometido, porque muita gente comete, é um erro muito comum, mas eu acho que, assim, indo para a questão do direito, né, dos concursos jurídicos, eu acho que eu tive um sucesso relativo, né, nesses cargos. O que eu fiz foi, e dá trabalho, né? O que eu fazia, o meu método de estudo, que você disse que a gente está aqui às vezes para, né, falar o método de estudo. Meu método de estudo não é certo nem errado, é apenas o meu método de estudo. Sim. Se apetecer a alguém, ótimo, que essa pessoa utilize. Né? Principalmente na área jurídica, eu vejo que como o volume de matéria é muito grande, não tem atalho. Eu duvido você achar alguém que estudou para juiz em 2 meses e passou. Você nunca vai achar. Não vai achar. Por quê? Porque a matéria é muito grande. O volume de matéria é muito grande, simplesmente isso. Então eu sempre soube disso. E aí eu atacava esse problema de uma forma específica. Como? Construindo aos poucos o material. Por exemplo, sempre falam, até hoje falam, não leia doutrina para carreira jurídica. É lei seca, jurisprudência e exercício. Isso é verdade, na primeira fase. Agora, se você quer se aprofundar e realmente passar no concurso de carreira jurídica, do meu ponto de vista, de forma mais sustentável, digamos assim, é interessante você ler doutrina. Desde já, né? Desde não já. deixar passar a primeira fase para começar a estudar pela Porque aí, se você deixar passar a primeira fase... passei na primeira fase. Agora eu vou ler doutrina. Você vai demorar 1 ano para passar na segunda fase. Aí, quando você está passando na segunda fase, você está reprovando o objetivo. Então, fica esse conflito. Por isso tem muita gente estacionada na primeira fase, né? Exato. Não fica algo sustentável, entendeu? Porque você não sedimenta, você não consolida o conhecimento. Fazer exercício é bom? Claro que é. Porque se a prova exige que você faça exercício, a prova objetiva é isso. Sim. A prova objetiva não exige que você saiba a matéria. Ela exige que você acerte a questão. Né? Sim. Pode parecer contraditório, mas é verdade. Então, se você sabe fazer o exercício, você passa. Não necessariamente você tem que saber a matéria. Agora, na segunda fase e na prova oral, você tem que saber a matéria. Senão é muito difícil você passar. Não tem mais o esquema ali, não, vou lei seca, não tem mais isso. É doutrina pesada, normalmente. E o que eu fiz desde o início foi ler doutrina, mas apenas uma doutrina por matéria, normalmente. Então,
o meu método de estudo foi pegar o livro, por exemplo, do Flávio Tartós, Direito Civil, manual, e ler todo ele. Eu li todas as doutrinas de todas as matérias. E aí eu lia, grifava e depois ia fazendo o resumo em mapas mentais, né? Tem gente que vai ter um ataque aí falando, nossa, é fazer resumo, nossa, que erro, né, fatal que você está cometendo. Mas é um investimento de médio a longo prazo. Isso eu já falo aqui, não vai funcionar se você quer passar em concurso amanhã. Não vai funcionar. Não siga o meu método. Mas se você quer construir uma base muito boa, eu acho que essa minha estratégia é interessante. Porque você lendo a doutrina, você começa a raciocinar de forma jurídica. Você vê as discussões que estão tendo, você vê questionamentos do autor a respeito da jurisprudência, às vezes contra, às vezes a favor, você aprende a pensar. E aprender a pensar é importante para fazer prova discursiva e prova oral, Sim. principalmente prova oral. E é isso. Demorou a fazer os mapas mentais? O meu material? Demorou. Mas a partir do momento que eu tinha esses mapas mentais, pode ser mapa mental, pode ser caderno, o que for. Mas você fazer o seu próprio material é importante. Por quê? Porque a partir daquele momento que você completa, você finaliza o seu material, você nunca mais toca no livro de doutrina para ler de capa a capa. Não precisa mais. Você já fez isso. Claro que você precisa recorrer, às vezes, à doutrina, a outra doutrina, em um ponto específico, né? Mas, assim, aquele trabalho grosso, volumoso, você já fez. Então, basicamente, o que eu fazia nos últimos meses, né, o período final da minha preparação, era basicamente só revisar. Então, eu pegava meus mapas mentais e conseguia revisar a parte geral do Código Penal em 6 horas, né? Com tudo. Com doutrina, com jurisprudência e com lei seca, né? Isso é muito vantajoso. Demora, mas no longo prazo vale a pena. Se você busca uma preparação de curto prazo, essa estratégia não é boa. Mas se você quer uma preparação, eu acho, que vai consolidar o conhecimento, sustentável e de longo prazo, talvez seja uma estratégia interessante. O cargo fim, né, por exemplo. Isso. Os resumos, no início da minha preparação, né, que foram 11 anos, eu tenho resumos que eu fiz lá atrás, a folha até amarela. Teve um amigo que eu e o Rafael, a gente se conheceu numa sala de estudos, né? A sala de estudos MED. A gente não tem patrocínio de nenhum curso, a gente pode falar qualquer marca, qualquer coisa. Inclusive, aproveito a deixa que precisamos de patrocínio para comida, Sempre né, bom, né, Rafa? Rose? Sempre bom. E aí eu lembro que um amigo foi buscar algo na minha baia, que eu pedi para ele pegar. Pega tal coisa na minha baia. Ele viu aquelas folhas amarelas, o grampeador já enferrujado, grampeado. Aí ele, menina, o que é aquilo? Aí eu, não, são resumos Você não passou esse resumo. que eu fiz. Você está escondendo o jogo dos E candidatos. e eu tinha mais coisas que não mudam, né? Claro que Sim, o que for de atualizar, às vezes eu fazia as anotações por cima, colava um post-it, algo assim. Mas tinha coisas bem antigas e que eu não precisava ler muito para saber o que estava escrito ali. Porque acho que essa que é a chave, né? isso. Quando você faz. Porque às vezes a gente compra um pronto e para você revisar aquilo, talvez você não tenha tanta familiaridade, Não né? faz sentido às vezes, né? A coisa está Aquilo. desconexa ainda, por mais que a base daquele resumo tenha sido o material que você está lendo ali do lado. Assim, eu tenho o pensamento também de que pode ajudar naquele momento de reta final, aquela correria, tem que ser logo, mas para um estudo consolidado, como a gente está tratando aqui, o resumo feito por a gente mesmo. Eu não fazia de tudo, né? Eu não conseguia, eu não Isso. de Aham. todas as matérias, mas de conhecimento específico, boa parte a base que eu tenho, que é muito boa do conhecimento específico, vem disso. Aí eu lia o pronunciamento contábil, usava livro também, e a cada capítulo que eu vencia, botava um clipe. Aí o livro ficava todo cheio de clipezinho, mas e grifado. Então, quando eu precisava revisar algo que estava no livro, eu já sabia aonde eu iria buscar. E também, às vezes, a gente tem dificuldade quem tem dificuldade de concentração, às vezes lê uma página e esquece, né? O que foi que leu lá no início da página, Uhum. né? Assim, é um assunto um pouco delicado, porque existem problemas de TDAH, né? Tem um processo aí que precisa de uma orientação médica.
Mas no meu caso, eu nunca fui diagnosticada com TDAH, mas às vezes eu pegava uma página, às vezes até por cansaço. Uhum. Eu não lembrava que estava no primeiro parágrafo, mas aí para me pegar assim, aí eu escrevia ali no rodapé do que falava aquela página. Claro que eu não fazia isso de todas as páginas, mas o que eu achava mais importante. Aí eu escrevia um pouco ali e pronto. Aí quando eu voltava para esse assunto, quando eu lia só aquelas 3 linhas que eu botei, eu já sabia o que aquela página se tratava. Então, repetindo, não é difícil você fazer esse método para todas as disciplinas, mas eu acho que ponderar o que é mais importante, né, as matérias que têm mais peso, que você vai precisar no longo prazo, que tem matérias que é só para aquele concurso. Isso, aham. Né? É análise caso a caso, né? É caso a caso a matéria. E também ver se se faz sentido esse método de estudo para a pessoa. Sim. Se não fizer, tem vários outros, né? Mas assim, a nossa função aqui é, às vezes, demonstrar algum tipo de método, né? Esse método que a gente utilizou, né? E funcionou, né? Assim, pra gente, pelo menos. Exatamente. Funcionou. E as formas, né? Por exemplo, resolução de questões. Como você fazia? Você selecionava previamente as questões que você iria resolver através de um site de questões, ou porque tem a parte da magistratura que pode ser um pouco mais específico, né, do que a maioria que está assistindo o podcast. Mas de que forma, como você fazia a resolução de questões? Por exemplo, se você acertasse uma questão, você iria tratá-la de que forma, mesmo você tendo acertado? Você faria um filtro de que eu acertei, mas tenho um pouquinho de dúvida. Então eu vou guardar de uma forma diferente. Acertei sem dúvida. Bola para frente. Não vai fazer nada com ela. Errou. O que você fazia com ela? Ah, errou, mas depois você percebeu por que foi. Na hora que você... Não, era tal resposta, você teria acertado. O que você faz com essa questão? Uma boa pergunta. Acho que variava muito, até de acordo com o seu cansaço. Por exemplo, se eu tivesse disposto no dia, enfim, mais disposto, né, menos cansado, eu normalmente lia todos os comentários das questões. Eu sempre fiz questões com gabaritos comentados de um site, né? Não vou citar um site aqui, mas você fazia, né, no que concurso, né? Certo. E, assim, isso é uma crítica ao que concurso. Espero que eles ouçam. Que não tem gabarito comentário de professor em muitas questões. Você depende dos alunos, né, dos pagantes ali, dos assinantes. E graças a Deus existem muitos boa, né? E muita gente boa. Às vezes a gente deve a nossa aprovação a essas pessoas, né? Mas inclusive agradecer a todos os comentaristas de questões do que concurso. Obrigado. Mas assim, aí eu acho que variava muito. Então, quando eu estava menos disposto, eu saía fazendo questão. Se eu acertava, eu passava para frente. Se eu errava, eu via. Mas acho que o correto, acho que a abordagem correta é você ler o comentário, inclusive, de questões que você acertou. Porque às vezes você acerta pelo motivo errado. Isso! Aí você aprende errado. Você, não, tô pensando aqui e tal. Mas você tá aprendendo errado. Às vezes acontece muito. E isso é perigoso. Porque você aprender errado, para você desaprender... Nossa! É difícil. É muito mais Tem difícil. o André Luiz, ele é do TCU, ele era do TCU, ele tem um curso aqui em Brasília e tal. Aí eu assisti uns vídeos dele na época. Ele frisava muito isso. Antes de resolver a questão, olha o gabarito. Que sentido tem esse homem tá falando isso? Olha o gabarito. Aí ele depois explicou. Porque você fixa logo o que é a resposta. Porque para você tirar da sua cabeça o gabarito que você acha que era, dá mais trabalho. Você vai errar de novo. Você vai passar por isso aqui e vai errar de novo. Você não vai lembrar que você viu o gabarito depois. Aí, sabendo, algumas matérias eu fiz dessa forma. Pegava as questões, eu usava o TEC. Pegava as questões e antes de resolvê-la, eu já olhava o gabarito. Tinha como imprimir já com gabarito. É errada, Sebrasp, é errada. Então eu já lia a questão sabendo que ela é errada. Só que aí eu aperfeiçoei um pouco mais. Aí eu tinha um filtro que eu até tinha pedido para o TEC incluir na época, que não existia. Mas eles já estavam trabalhando em cima disso. Era um filtro de somente erradas. Não, corta para mim. Isso aqui é muito bom. Você filtra lá somente erradas. As que você errou, certo? Não, gabarito errado. Gabarito errado. Interessante. Filtrava lá somente erradas. E aí eu ficava procurando o erro da questão.
Então eu imprimia na tela, imprimia no papel também, porque eu sou muito do papel. E aí eu já li a questão sabendo que é errado, não precisava resolver nada, não tinha que resolver. Aí, já que eu sabia que era errado, então eu já procurava o erro. Por que tá errada? Aí eu ficava, não, por causa disso aqui, e tentando puxar da minha memória os motivos. Depois eu ia pro gabarito, ia pro comentário do professor, que lá tem muitos dos professores, mas os alunos sempre dão um show, né? Uhum. O Zé Curioso, um abraço, meu querido. Que é maravilhoso, Esse né? não é do que concurso, Zé... eu conheço. Ele habita outro. O Renato, que era do que O concurso. Renato, Renato muito monstro. bom, nem sei onde esse homem tá. Inclusive, apareça, Renato. Aí, Acho que ele passou para auditor fiscal. Tá precisando de acho que fiscal, acho. Rondônia. Passou Ele pra Recife, passou, acho. Rondônia, eu acho. Isso, acho que foi isso. Aí, eu ia pro comentário do professor para confirmar que eu tinha achado o erro. Não, o erro foi esse aqui. Pronto. Só que como eu gerava em PDF ou impresso, eu guardava aquele material. Que eu fazia os comentários em cima. Sim. Abria Aí você um revisava balãozinho em cima em daquilo. cima daquilo. Aí, Interessante. aí, com o tempo, o que foi que eu fui fazendo? Eu fui fazendo resumos dessas minhas anotações em cima dessas questões. No Word mesmo. Aí passava a ler só o Word, não precisava ir para essas questões. E também matérias que eu precisava fixar os contextos técnicos, palavras técnicas, né, os termos técnicos para eu acertar na questão, eu filtrava somente as certas. Também tem. Entendi. Aí somente as certas. Aí eu Que é um lia conceito, algo mais conceitual, né? administração pública. Eu fazia isso, muito isso. Pegava, lia lá tudo que era certo, para tentar fixar, porque a administração pública é uma matéria que, na minha opinião, a gente lê, mas as questões Eu nunca estudei tudo não aí. Acho que dá. graças a Deus, pelo visto. Cara, é muito difícil. Porque vem uma teoria lá de não sei de onde, aí na hora que você vai marcar a questão, é bem complicado. Aí eu fazia isso para me segurar um pouco no termo técnico que a banca usava. E aí eu lembro que eu fiz uma consultoria, né, da LS. E aí eu comentei com o meu orientador, o Rodrigo. Rodrigo, eu tô filtrando aqui as erradas, que eu não tava na meta para fazer isso. Era TI, que eu tava horrível. Aí eu fiz isso. Eu tô filtrando as erradas e fazendo dessa forma, e meu percentual de acerto subiu muito. Muito, assim, tipo, eu ficava em 40%, passei a ficar em 70% de acerto. Mudou muito com esse método de errado. Ele disse, nossa, Rose, dessa forma você está treinando seus olhos para os erros. Isso. E são eles que derrubam a gente na hora da prova. Exato. Então, fica a dica, depois que eu comecei a fazer isso, eu não parei mais. É engraçado, porque é justamente isso. Assim, a beleza dessa conversa, né, e de outros, é que cada um tem seu método de estudo. E eu nunca sequer tinha pensado nessa possibilidade, né? Eu acho que o concurso não tem essa possibilidade, eu nunca nem pensei. Mas é uma possibilidade muito interessante, porque, bom, se você sabe onde está o erro, ou não tem, ou você sabe onde está, Isso, né? exatamente. Então, é bem interessante essa abordagem. Até quando era ABCDE, né, tipo FGV, eu filtrava com o gabarito para que mostrasse qual era o gabarito logo. Então eu já ia lá, letra E. Eu ia para a letra A, a letra D, procurando os erros delas. Porque às vezes a gente tá na múltipla escolha lá, acertou a letra A, Já mas passa. às vezes a resposta certa tá tão óbvia que você não tem muito o que fazer. Mas o bizu da questão está nas outras alternativas. É porque a fixação do conteúdo é isso, né? Você está revisando questões, e eu concordo plenamente. Uma coisa é você está na prova, às vezes você está sem tempo, e aí você tem que marcar e às vezes pular para a próxima. Não acho isso muito recomendável, mas às vezes você precisa fazer aquilo. Sim. Agora, uma situação de estudo, né, que você está fazendo questões, eu acho extremamente contraproducente você fazer isso, porque você pode, assim, se você está estudando por questões, você está estudando, você não está fazendo prova. Então, o estudo envolve também você ver as outras alternativas e saber por que elas estão certas ou por que estão erradas. Então, porque você realmente passar, acertar e sair passando para a próxima questão, assim, quando eu falei que eu fazia isso às vezes quando estava muito cansado, eu acertava, mas lia todas as alternativas. Eu só deixava às vezes de ver o comentário, se eu acertasse, né? Sim. Mas assim, se eu errasse, eu nunca deixava de ler comentário, nunca, jamais fiz isso. Justamente porque eu preciso saber por que eu errei, né? Porque é isso. E como você frisou isso bastante, Rose, o concurso público é algo muito cumulativo, né? É um trabalho de longo prazo. Então, o conhecimento vai sendo construído aos poucos.
E é com esses detalhes que você vai construindo o conhecimento, né? Você vai errando ali algumas coisas, você vai consertando os erros pouco a pouco e você vê isso crescendo. É algo cumulativo. E daqui a pouco você saiu de 40% para 70%, para 80%, que é basicamente ali nota de corte normalmente, né? 80% ali é o número De mágico, matérias né? assim. E é isso. É basicamente isso. Você se diagnosticar, né? Com relação à parte da banca, né, que você havia perguntado, quando eu estava estudando por estudar mesmo, sem edital aberto ou algo assim, às vezes mesmo com edital aberto, se eu estava estudando a matéria e não propriamente exercício, sim, fazer exercício da banca tal. Se eu estava estudando a matéria, eu não filtrava por banca. Nunca fiz isso. Nessa situação. Já filtrei por banca várias vezes. Porque no que concurso eu cheguei a ter, acho que a última vez que eu vi, eu tinha feito 50 mil exercícios ao longo desde 2016 até 2023. Então, havia situações que eu filtrava por banca, quando o edital estava aberto, ou quando eu queria fazer exercício de uma determinada banca, mas, em regra, eu não fazia isso. Por quê? Porque cada banca tem o seu método de cobrança. Se você faz exercício só de uma banca, você acaba deixando pontos cegos. Porque aquela banca deixa de tratar vários assuntos. Ela prefere tratar outros assuntos. Então, você está deixando de revisar os assuntos que não são tratados por aquela banca. Então, para evitar isso, eu gostava de colocar matéria, direito processual penal, filtrar. Pronto, só isso. Por quê? Porque tinha banca lá. Tinha umas bancas completamente sem noção lá, com as questões horríveis. Isso acontece. Acontece. Sem pena em cabeça. Mas tem às vezes, banca que você nunca viu na vida que faz uma questão legal. Isso. E aí você, pô, interessante aqui essa cobrança. Aí, às vezes, a banca cobra, a banca famosa, cobra daquela forma, né? Em outra questão, ou então muda a metodologia e tal. E assim, se você está estudando a matéria, você quer aprender a matéria de diversas formas. Porque se você tem só um ponto de vista, digamos assim, você só faz um tipo de banca ou um tipo de questão, você acaba tendo esse ponto cego. Né? E eu acho que o estudo para concurso é isso, você fechar esses pontos cegos para consolidar o conhecimento cada vez mais e você ter cada vez menos erros, que é isso que vai te tirar da Isso. aprovação. Né? E as revisões, como é que você fazia? Rose, assim, tem essa questão, né, de você fazer uma revisão 24 horas, 72 horas. Né? Assim, eu nunca consegui fazer isso. Acho que isso é teórico, né? Acho que nenhum Eu até concurseiro. tentei, mas eu fiquei A louca. gente não dá, né? Porque você tem que estudar matéria nova, você tem que revisar, daqui a pouco vira Virou uma uma bola de bagunça. neve. Mas assim, eu gostava de revisar quando eu já tinha, às vezes, fechado aquela matéria. Normalmente eu não voltava para aquela matéria quando eu estava estudando a disciplina. Então, por exemplo, comecei a estudar Direito Civil, artigo 1º, Código Civil, artigo 1º. Eu não voltava tão cedo naquele artigo 1º. Mas você, por exemplo, quando eu ia fazer exercício, eu gostava de fazer o exercício de forma cumulativa também. Isso aí é uma coisa que é importante às vezes citar. Então, por exemplo, eu estudei a parte geral do Código Civil. Se eu estudasse, por exemplo, contratos em direito civil e fosse fazer exercício de direito civil, não de contratos, mas de direito civil, eu incluía a parte geral no filtro. Eu ia da parte geral até contratos. Ou negócios jurídicos, né? Negócios jurídicos vêm de contratos Não em ficava espécie. isolado apenas Não das ficava bancas. isolado. Por quê? Porque aí isso era uma forma de você revisar o que você já tinha visto. Eu sou contra você também esquecer a matéria, nunca mais ver, e só daqui a um ano você revisita. Aí realmente a chance de você esquecer é muito grande. Agora, em exercício propriamente, eu fazia muito isso. Eu fazia o exercício de forma cumulativa, a não ser que eu quisesse fazer exercício daquela matéria específica. Então, por exemplo, eu acabei de estudar contratos em espécie. Quero estudar um contrato específico lá de doação, por exemplo. Né? E aí, enfim, compra e venda, qualquer outro. Eu estudava aquele, aí sim eu fazia o filtro daquela porção mesmo, restrita, porque eu tinha acabado de ver. Mas no geral, quando eu fazia exercício, estava lá no meu bloco de estudos. Bom, agora é hora de fazer exercício. Eu filtrava pelo tudo que eu já tinha visto. Eu não filtrava pela matéria que eu tinha acabado de ver. Porque dessa forma você. Porque a prova é assim também. Sim. Né? A prova ela não vai cobrar em blocos. Ah, agora é parte geral. Ah, não, agora não. Parte geral acabou. Agora é. Enfim. A prova não É é fazer uma assim. salada, né? A prova é tudo. Nas alternativas, às vezes. Isso, às vezes até nas alternativas. Então, é uma forma de você treinar o seu cérebro também para enfrentar aquele tipo de coisa na real, né? Na prova ali quando você for fazer. Então, eu filtrava
Assim, o filtro que eu fazia eram as matérias que eu já tinha visto, incluindo a que eu tinha acabado de estudar às vezes, né? Mas fazendo essa ressalva que havia situações que eu estudava, que eu fazia exercício só para aquela matéria específica em alguns casos. É o que eu falei, você tem que sempre se diagnosticar, se autodiagnosticar. Então, se você acha que tem que fazer um exercício específico daquela matéria, sei lá, daqui a um mês, você estudou hoje, daqui a um mês você vê que não lembra daquela matéria, aí vale a pena fazer. Por quê? Você esqueceu, então tá na hora de revisitar aquela matéria específica. Mas assim, às vezes não vale a pena, porque você deixa de estudar o que você já viu, né? E aí você só vai rever daqui a muito tempo, enfim, E perde tudo às perde vezes. tudo, né? Então a revisão, basicamente, assim, eu fazia por exercício sempre, né? Com uma coisa Revisão por constante, questões. por questões, mas depois que eu terminei o meu material, né? Que no meu caso eu utilizei mapas mentais, mas você pode utilizar qualquer outra coisa, eu li os mapas mentais, né? Então, por exemplo, hoje eu vou revisar a parte geral do Código Penal. Aí eu li os mapas mentais, Uhum. todos, por exemplo, na prova do Senado eu fiz isso. Antes da segunda fase, né, eu tinha 3 semanas entre a prova objetiva e a prova discursiva do Senado. E aí ia ser discursiva, né, enfim. Então, eu tinha que ter uma doutrina boa, né? A doutrina tinha que estar boa lá, mas também não podia esquecer da lei seca, porque não tinha consulta. Então, o que eu fiz? Revisei todos os meus mapas mentais de penal e processo penal, consegui, né, revisar em 3 semanas tudo, e ainda estudei matérias novas. Então, mas por quê? Isso só foi possível porque eu já tinha material pronto. Se eu não tivesse esse material já pronto, eu não teria Sim. conseguido, porque eu teria que estudar por livro, ou, enfim, qualquer outro método que às vezes, por exemplo, por exercício, seria possível eu estudar por exercício. Mas assim, não é a mesma coisa, né? Porque você estudar doutrina é diferente de estudar exercício. Aham. É diferente. A abordagem é diferente. Às vezes o exercício não vai aprofundar tanto quanto é necessário para fazer uma segunda fase, né? Uma prova escrita, discursiva, que você precisa saber a teoria bastante, não só a lei seca. Você precisa saber por que aquele artigo existe, qual é a teoria que o embasa, qual foi a teoria adotada pelo Código Penal naquele ponto, né? Isso a lei seca não vai te dizer, o que vai te dizer é a doutrina. Sim. E quando você, nas 2 semanas antes da prova, né? Eu fiquei por muitos anos com dúvida do que fazer nesse momento. Inclusive na sala de estudos, uma vez na cantina, eu indaguei você. A gente estava comendo lá, brincando. Do nada, Rafa, como é que você faz nas 2 últimas semanas? Porque sala de estudos, a grande vantagem, assim, que eu acho é você trocar experiências com outros alunos, né? Não só sala de estudos paga, né? Eu falo de biblioteca em si, ambiente que tem outros estudantes. A gente reconhecer que precisa aprender um pouco mais, né? Ter a humildade de chegar naquele coleguinha e dizer assim, como é que você faz para aprender tal matéria? São perguntas que tem gente que tem vergonha de fazer, porque acha que tá todo mundo ali nivelado, E concorrendo, às vezes, né? Não, ele é meu é, concorrente, daqui a pouco ele vai tal. saber a minha fraqueza e, nossa, é o maior erro, assim. E aí eu ficava muito nervosa para fazer uma prova. Às vezes eu já tinha estudado a maior parte do conteúdo, ia se aproximando a prova, eu ficava muito nervosa. E até aquelas revisões de véspera que os cursinhos Uhum. fazem, eu ficava, meu Deus, eu tenho que assistir isso ou não? Aí eu é porque lá eles vão falar, mas não vai falar tudo. Aquele ali é uma isca para vender o produto. Sim. Pelo menos a minha opinião. Sim, ou então fala algo que você não precisa escutar, você já sabe. Então você pode Isso. investir, né? Porque aí a galera que tá perdidona, que resolveu fazer aquela prova só com aquela revisão de véspera, vai cair uma questão ou duas ali, né? E aí a pessoa vai ter uma falsa sensação Ó, de tá que vendo? esse curso É esse aqui que mesmo. vai me levar para aprovação. Se eu tivesse estudado por esse curso antes, Aí compra lá para aula 00 e por aí vai, né? Não estamos dizendo qual é o curso, né, Rafa? Isso é é, no geral. em geral. Aí eu tinha muita dificuldade de saber isso. Eu já tinha muitos resumos, só que eu não fazia o resumo pensando nesse dia, nessas 2 semanas. Às vezes o resumo ficava grande, e se eu deixasse para revisar nas 2 últimas semanas, eu não ia dar tempo. Aí, quando eu conversei com o Rafa sobre isso, né, do que fazer, né, que é melhor olhar o seu resumo, ver essas revisões de véspera, como é que você fazia, assim? Assim, eu acho que a gente fica com esse negócio de, na semana final, nas 2 semanas finais, Que a gente quer ver tudo do edital. depende muito, né? Porque às vezes o edital é enorme. Uhum. Claro que, em regra, você não precisa fechar o edital, né? Isso é outro mito, às vezes, que as pessoas acham que você tem É. que fazer. Não, tem que fechar o edital, isso é um erro.
né? Se você está fazendo isso, ou, assim, eu acho que você está fazendo errado. Porque você está perdendo seu tempo estudando coisa que não vai cair e podia estar investindo em outra coisa, Sim. né? Mas acho que depende muito do tipo de prova, o nível que você está, né? Se Uhum. você tá bem preparado, se você acha que não está tão bem preparado, e o volume do edital, né? O volume de matérias que vai cair. Então, por exemplo, se você acha que não vai conseguir revisar em 1, 2 semanas, começa a revisar antes, um mês, né? Mas, claro, às vezes sem deixar de preencher alguma lacuna que está faltando. Que, assim, Coisa nova. coisa nova. Que se você não viu aquilo, às vezes vale a pena. Aí eu acho que você deve fazer exercício. Uhum. Ler doutrina a essa altura do campeonato, assim, a prova já está se aproximando, não vale a pena. E aí que entra, às vezes, o estudo reverso, né? Que algumas pessoas fazem. Eu já fiz algumas vezes, mas pontos muito específicos. Por exemplo, o estudo reverso, eu acho, pessoalmente, eu acho que é interessante quando você sabe pouquíssimo da matéria, ou então a matéria é muito específica, ou não tem muito material disponível. Aí você tem que filtrar lá pelas Hum. questões, fazer as questões e ver como as bancas cobram aquela matéria. Aí você, bom, porque, sei lá, digamos que seja uma lei seca muito específica na minha área. Eu sempre dou o exemplo da área de direito porque é a minha realidade. Então, por exemplo, no concurso do Senado, caía uma legislação extravagante que não caía em outras provas, nunca tinha caído. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer. Aí eu fui direto nas questões. Porque a lei, às vezes, tinha 80 artigos, né? Uma lei, e é uma lei grande. Às vezes, 80 artigos é uma lei pequena. Algumas leis são assim, que os enunciados são curtos. Mas era uma lei grande. E aí eu pensei, pô, o que eu vou fazer? Vou fazer um estudo reverso disso, específico disso, porque aí a banca só cobrava os artigos iniciais, ou cobrava uma matéria específica ali e tal, um Uhum. trecho específico. Eu falei, pô, então isso aí eu tenho que saber. É uma aposta, no final das contas é uma aposta, mas pelo menos é uma aposta informada, né? Uma aposta inteligente, digamos assim, que você tá se baseando em alguma coisa para fazer aquela aposta, não é uma aposta aleatória, Aleatória. né? Vazia, digamos assim. Sim. Então eu acho que o estudo reverso, né? Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que fazer isso. Eu não gosto muito É. dessa abordagem, porque é uma coisa meio assim de última hora, às vezes você não é algo que você deve ter como regra, eu acho, na sua preparação, mas às vezes é necessário. Então, é assim, é o que eu falei às vezes, algumas vezes nesse podcast. Diagnóstico. Você tem que diagnosticar, se diagnosticar e diagnosticar a prova, o edital o tempo inteiro. O que eu vou fazer nessa matéria? E tal o tempo inteiro. Claro, sem se perder, né? Mas você tem que se conhecer para você poder saber o que você tem que fazer. Porque se você não se conhece, suas qualidades, seus defeitos na preparação, você fica perdido. Então, tem matéria que você é bom, tem matéria que você é ruim. Isso acontece, é normal, né? Então, se você já é bom na matéria, porque às vezes a gente gosta de estudar aquilo que defeitos na preparação, né? Que a gente é bom, É que é confortável. confortável. E é isso, assim, é difícil a gente assumir os nossos erros, que de certa forma é isso, né? É. A gente encarar nossos erros, a gente fala, pô, não sei, né? Pô, errei. É difícil. O ser humano, né? Até trazendo de novo para a questão da biologia, o ser humano e qualquer outro animal no mundo, ele vive na base da lei do menor esforço. O ser humano e qualquer animal, ele foi feito para não gastar energia, né? Então, assim, qualquer coisa minimamente trabalhosa, a gente não quer fazer. Por quê? Evolução. Tem a ver com evolução, tem a ver com escassez de alimento, né? Tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com, por exemplo, reserva de energia, né? Então, isso é a regra. Agora, é por isso que a gente tem que sempre enfrentar isso, não deixar isso dominar a gente na preparação. Porque se a gente começa a estudar só o que é agradável, só o que a gente já é bom, aí não vai dar Não vai certo. sair do lugar, Não vai né? sair do lugar. Porque é como se a gente estivesse procurando uma validação o tempo inteiro, né? É, Ah, ficar lá com os 90%, numa matéria que para você é tranquila, constitucional, por exemplo. Só que aqueles 10% que você não viu, no dia da prova pode vir só cheia aquilo. só aquela parte. E isso acontece. É raro, mas acontece sempre. Então é um. Isso eu demorei de fazer também. De pegar as erradas e encarar essas questões. Né? Porque o site de questões hoje facilmente você consegue fazer um caderno de questões só do que você errou. Errou, né?
E aí ficar ali martelando. E foi através disso que eu fui melhorando também o meu percentual de acerto. Fazer simulado, você fazia? Não, fazia pouquíssimo simulados, assim, fazia muitas questões, né? Mas simulados, Uhum. assim, eu não fazia muito. E Rosa, o que você falou foi difícil encarar e tal. E é muito difícil, É, porque o ser humano não foi construído para isso. A gente, né? A natureza, enfim, ela nos manda mensagens o tempo inteiro para não encarar, às vezes, o perigo, né? Porque o encarar e tal, da forma, é um perigo, sim. né? Causa desconforto, às vezes até de forma neurológica, né? Descarrega alguns hormônios ali, Neurotransmissores. neurotransmissores que vão gerar tristeza, vão gerar estresse na gente. Então é desagradável, mas é por isso que a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer esse defeito nosso que o ser humano tem de não encarar os problemas. E isso também, né, vai para Sim. outras áreas da vida, mas a gente tem que encarar isso sempre. Porque senão, é isso, a gente vai estagnar, a gente não vai evoluir e assim por diante. Então, essa questão de diagnóstico é para isso também. A gente tem que ter a sabedoria, às vezes, sabe, tomar aquela decisão de enfrentar ali, né, aquilo que está segurando a gente Sim. numa situação. Eu imagino até que os erros, eles é, nos afastam do objetivo, porque na hora da prova, quanto mais você errar, mais distante você vai estar. Mas também, quando você encara esses erros pós, eles te aproximam de uma velocidade absurda Uhum. do seu objetivo. Quando você, aquilo que a gente estava falando lá atrás, de pegar aquela prova que você foi mal, encarar aqueles erros, pegar um caderno de questões só dos erros. Próxima prova que você fizer, você vai ter outros erros, né? Porque gabaritar a prova toda aí É muito é difícil. difícil. Mas serão outros erros e você vai se sentir evoluindo mesmo. Porque você tá ali no confortável, tá ali no quentinho, só nos seus 80% na matéria que você gosta, não querer pegar a matéria de exatas, né? Pegar uma informática da vida, TI. Aí vai ficar sempre daquele jeito, aquele mesmo percentual de acerto, e não vai sair do lugar. Vai vir outro certame, outro edital. Você vai crente abafando de que vai dar tudo certo, porque você faz 80% em 3 matérias, né? E ainda não vê os 20% dessas 3 matérias e não quer ver o que não gosta, porque muitas vezes a gente não gosta do que a gente não sabe, né? Isso, exatamente. As matérias que a gente menos gosta. Eu Nossa, lembro que biologia, né? Tocando aí no seu coração, era a matéria que eu odiava na é escola. mesmo. É, eu E odiava. faz tanto sentido. É tão bonito biologia. Direito não faz sentido nenhum, mas biologia faz. Eu odiava. Aí eu lembro que o meu professor, é, eu, eu tinha que fazer, eu tinha que ir bem naquela prova. Aí eu entreguei para ele um gravador, que era assim, né? Um gravadorzinho, e botei no bolso dele. Uhum. Disse, professor, quando estiver dando aula, só clica aqui o REC. Gravei a aula do Fita professor. cassete. Fita Aham, é cassete. porque eu tenho 35 anos, pessoal. Vamos lá. Já que começou, né? Eu tenho Essa. 37. Então. E aí, gravava a aula toda, e eu continuava prestando atenção. Não era porque estava gravando que eu não ia Uhum. prestando atenção. Aí eu não entendia nada do mesmo jeito. Aí chegava em casa, eu degravava, né? Eu botava lá o play e ia escrevendo tudo que falou. É mesmo. É a minha dificuldade, entendeu? Então eu tive que Mas você encarar, encarou, você encarou. dizer, poxa, não entra na minha cabeça esse negócio até hoje, né? Então Mas você encarou e passou. eu passei. Importante que Tô você aqui. passou. E aí então, a gente viu da revisão. Não entra na minha cabeça esse negócio até hoje, né? Então, Mas você encarou e passou. eu passei. Importante que Tô você aqui. passou. E aí então, a gente viu da revisão. Não entra na minha cabeça esse negócio Isso. E mapas mentais, né? dos que você já tinha Já tinha produzido. produzido. Demora, é aquilo. Às vezes a pessoa quer revisar a prova que vai ser daqui a 6, por exemplo, ela começou a estudar hoje, daqui a 6 meses ela quer revisar. Mas assim, ela tem que revisar com algum material. Então, Uhum. assim, às vezes ela fica às vezes presa nisso. Porque às vezes ela quer passar logo e aí não faz o material decente. Isso às vezes acontece também. Porque fazer material decente dá trabalho. É. E ela quer evitar o trabalho. Então, o que ela pensa? Vou tentar passar logo para não ter que ter o trabalho de ter trabalho. E aí A vai ter pessoa mais come... trabalho ainda. Aí vai ter mais trabalho ainda. Aí, então, assim, É. é isso. Concurso público, ainda mais concurso público de alto nível, concorrido, não tem para onde fugir. Você tem que gastar energia, tem que gastar ATP, tem que gastar glicose, tem que gastar energia, entendeu? Então, dá trabalho. E
se você não quiser ter trabalho, você vai ter mais trabalho ainda depois. Para refazer. Então, assim, eu acho que uma revisão, assim, o meu ideal de revisão é questão, principalmente para a primeira fase, mas sem se esquecer também dos mapas mentais, sei lá, digamos 20% do que eu tinha, né? Doutrina ali 20%, questões ali talvez 70% e 10% jurisprudência, os informativos e tal, que cai na primeira fase, né, de concurso da área jurídica, né, pelo menos. Então, eu Sim. acho que seria isso. Talvez um pouquinho diferente ali para cada pessoa, mas eu acho que seria interessante esse percentual, 70% questão da banca, né, se for para uma questão, para um edital já aberto e tal, uma preparação específica para um concurso, seriam questões da banca, né, não só da banca, mas o estilo também, né, você não vai fazer múltipla escolha É certo e se é errado. certo ou errado, às vezes não vale a pena. Às vezes você não tem o número de questões suficiente para que você estude, né? Às vezes acabam as questões, né? Daquela modalidade. Então você tem que estudar a outra. Mas acho que seria isso, 70%, 20% doutrina e 10% de jurisprudência, ou 20% de jurisprudência e 10% de doutrina. Acho que seria por aí. Você tinha um cronograma para lei seca? Por exemplo, tem uns programas, porque a área fiscal e de controle também tem a parte de lei seca, né? É, eu via que o pessoal da magistratura lá na sala de estudos, muitos tinham um cronograma assim de todos os dias de manhã eu leio tais e tais artigos da Constituição ou de uma outra legislação. Você usava esses cronogramas ou você ia de acordo com a necessidade para revisitar essas leis secas? Olha, lei seca foi sempre um problema para mim, no sentido que eu achava meio chato ler lei seca. Eu acho que ninguém gosta, mas eu Uhum. pessoalmente achava mais chato do que o normal. E eu demorei a reconhecer a importância da lei seca. De fato é importante. Mas mesmo quando, depois de eu saber que é importante, eu, eu tentava estudar por exercício, né? Então, porque as questões normalmente são muito lei seca. Muitas. A maioria das questões são muito lei seca. Então, nos comentários, o pessoal colava a lei seca, que caía daquela questão. Sim. Então, eu lia o comentário e já lia a lei seca, que estava ali. Mas eu nunca deixei de ler lei seca. Eu não tinha cronograma Integral, né? integral. Por exemplo, Código Penal, eu li algumas vezes, Código de Processo Penal todo já li algumas vezes, Código Civil também, Processo Civil, mas eu não li tanto quanto as pessoas normalmente leem. Porque, apesar de eu reconhecer essa minha deficiência, eu tentava resolver de outra forma com exercício, né? Eu achava que é um pouco mais direcionado. Não deixava de ler. E uma dica que eu dou pro pessoal, que às vezes o pessoal usa muito vade-mecum físico, né? Uhum. E hoje é muito complicado porque muda As muito. As mudanças. mudanças são muitas. Então, às vezes, com 2 anos de vade-mecum, tá cheio de post-it, artigo revogado, declarado inconstitucional. Então, você vai ter um enorme problema. O que eu fazia? Eu baixava a lei do Planalto e colava no Word ou qualquer outro editor de texto. Uhum. Formatava direitinho para ficar uma leitura agradável. Então, eu fazia os comentários, grifos em cima daquela lei no computador. Aí você vai falar, mas eu não gosto de ler no computador. Eu também não. Só que no direito É a especificamente, forma. como o volume de matéria é muito grande, se você não se utilizar dessas coisas, você vai acabar se perdendo. Porque, por exemplo, eu tô com a lei 8666 ali no meu vademecum que tá top. Parabéns. A 14133 foi aprovada e agora você perdeu aquele vademecum, Sim. basicamente. Você tem que comprar outro vademecum, então colar a lei e você meio que perdeu aquilo, entendeu? Então, assim, eu entendo que você lê, às vezes, o vademecum físico, algo físico, é melhor. Mas considerando o volume de lei seca que a gente tem, em regra, para os concursos da área jurídica, ou até da área fiscal mesmo, de controle, é melhor, às vezes, você colocar no computador e você fazer os comentários, inclusive, em cima daquela lei. Usa lá a aba comentários, né? Novo comentário do Word ali, grifa, às vezes, com cores diferentes para ver o que você errou já, o que é mais importante, cola a jurisprudência, súmula do STJ, do Supremo, informativo, cola lá os julgados nos comentários, que aquela lei seca vai ficar muito completa e vai ser muito mais rápido você fazer isso né, digitalmente do que à mão e fica virtualmente impossível, na verdade, você fazer isso no meio físico. Você reproduzir julgado,
colocar súmula. Sim. Vademecum não cabe, não vai caber. Ainda que seja Uhum. vademecum que tenha aquelas colunas para você glosar, né, para você comentar ali lateralmente, não é suficiente. Você vai gastar muito tempo. E, enfim, se você tivesse 50 anos para se preparar, acho que seria melhor, né, você ter um vademecum físico. Mas como nós não temos, infelizmente, então eu acho que o vademecum, além digital, né, digitalizado Word ou então algum tipo de programa editável de texto, Sim. é uma opção muito interessante. E também porque não dá para fazer sempre o que quer, né? O que tá bom. Porque às vezes, eu não consigo estudar pela tela, mas tem horas que você vai ter que fazer. Exato. Ou então, eu não tenho um local de estudo. Eu tive que estudar muitas vezes em pé no ônibus. Porque não era o lugar melhor, mas era o que dava para fazer naquela hora, né? Vai descolar a retina. Não descolou. Ela tá aqui, entendeu? Ela resistiu, Ela sobreviveu. resistiu, sobreviveu. Era um lugar melhor. Mas a gente quer se manter naquele padrão que a gente mesmo colocou sem nenhuma explicação. Não, eu só consigo entender se eu escrever. Mas tem hora que você vai ter que escrever, não vai ter que escrever, vai ter que ler na tela e É, acabou. exato. Você tem que, infelizmente, você vai ter que fazer de outra forma, né? Às vezes você vai ser obrigado, porque a situação te exige. E só um comentário que você falou do médio, eu até esqueci de Sim. complementar. Uma coisa muito interessante, assim, na minha preparação, que eu tomei essa decisão e foi muito importante, foi entrar numa sala de estudos, ou então estar num ambiente onde as pessoas estavam no mesmo barco, digamos assim. Uhum. Porque é isso, você discutia, você aprendia, você perguntava, e você meio que é forçado, né? Você é coagido moralmente, né? De estudar, de ir no médico, porque Sim. tá todo mundo Vendo todo estudando. mundo. Todo mundo está estudando e você se sente até meio coagido às vezes, Sim. moralmente, né? Não fisicamente, mas você viver aquilo. Eu acho que também isso tem a ver com a questão de você se colocar numa atmosfera, num ambiente onde você esteja imerso naquela questão de preparação. Quando você não está fazendo outras coisas fora, trabalhando ou dormindo, você está imerso no ambiente que está te favorecendo ao máximo para você aprender, né? Enfim, tá nessa vida Sim. de concurso aí, como todo mundo tá, quase todo mundo estava lá. Obrigada, Rafa. Ver essa metodologia de estudos que eu sei que ela não começou no concurso público, né? Que, como você falou, começou a questão dos concursos mais em 2020, mas existe um método já desde os 15 anos de idade, com um pré-vestibular, base muito bem feita, metodologia sendo aperfeiçoada com autoconhecimento, Uhum. né, de perceber onde se tinha dificuldades e trazendo até o tão sonhado cargo de consultor legislativo do Senado, que para muita gente é algo inalcançável, né? Um cargo de alto nível. E antes de você chegar como consultor, você tinha batido na trave diversas vezes. Imagino que tenha tido frustrações, né? Com Como certeza. todo bom concurseiro. Eu queria que você deixasse as considerações finais para a gente. E antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a sua presença, a sua generosidade, como eu já tinha falado, que é raro, né, a gente encontrar pessoas que passaram por todo esse processo e têm essa vontade de ajudar o próximo, que é o grande objetivo do podcast. Então, fica à vontade para a consideração final, assim, que se quiser mandar um beijo para a mãe. Pois é, eu agradeço muito pelo convite. Admiro você demais como pessoa. Sei da sua história, sei pouco da sua história, mas sei que foi muito, muito difícil, né, a sua caminhada. Mas eu acho que você caminhou, né, esse caminho, você trilhou esse processo de uma forma leve, acredito, né? Claro que a Sim, gente sempre tem dificuldades, mas na medida do possível você trilhou. E é uma honra estar aqui. Eu acho que você citou a questão das reprovações, né? Então, aproveitando, eu, eu tive algumas reprovações, né, a partir de 2020, e na Polícia Federal, por exemplo, eu cheguei a fazer a prova oral para delegado, tinha um ano e pouco de estudo, pouco tempo, e, mas assim, eu gosto de falar que eu nunca erro. No máximo, no mínimo eu aprendo. Então, assim, eu aprendi. Se eu tivesse reprovado, por exemplo, na prova de consultor do Senado, que é o cargo que eu ocupo, eu teria aprendido. Não deu, mas eu aprendi. Então é isso, por isso eu gostava também de fazer muitas provas. E todas as provas que eu fiz, ainda que eu tivesse reprovado, e mesmo que nas que eu passei, entre aspas, eu aprendi. É isso. É, tomar a decisão de estudar para concurso.
É uma decisão, tem que ser uma decisão muito séria, porque há muitas abdicações e você tem que estar preparado para pagar esse preço. Só que esse preço pode não ser tão alto assim se você encarar a preparação de uma forma mais leve, valorizando o processo. Eu acho que isso aí é uma coisa muito difícil, que às vezes as pessoas negligenciam, mas você tentar encarar esse processo de aprendizagem, que na verdade é isso, o processo de passar em concurso é um processo de aprendizagem. E se você gosta de aprender, se você valoriza o aprendizado, eu acho que fica mais fácil. Isso, muito obrigada, Rafa. E é isso, o papo reto, né? A verdade tem que ser dita. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça do concurseiro de que, passe em 3 meses, porque não funciona assim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.